Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queremos saudar a todos, cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor, amém. Aos que estão aqui na igreja, lá no templo, e aqueles que ainda não chegaram, mas aqui ou porventura estejam no Facebook, amém. Glória a Deus. Amém. Eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia, ficar em pé, para a gente ler a palavra. Nós vamos ler o Salmo de número 142. Foi o Salmo que o pastor Joselito pregou domingo passado e fez uma exposição. Fomos muito abençoados, amém? Salmo de número 142. Glória a Deus. É o Salmo de Davi, amém? E é a oração que Davi faz em meio ao perigo, em meio à grande dificuldade que ele estava passando, e ele começa dizendo no verso 1 desta forma: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda, no caminho em que ando me ocultam armadilha. O verso 4 diz: olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nem no lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres este bem. Amém? Que Deus aplique essa palavra no nosso coração. Convido a igreja a orar, a ter um momento de oração. Você que está aqui, que deseja ter esse momentinho de oração de joelho, fica à vontade, ou em pé mesmo, mas nós vamos orar ao Senhor neste momento, colocando as nossas vidas diante do Senhor. Vamos orar como Davi entendia que Deus ouve a oração, amém? Como Davi, ele entendia que Deus conhece a sua situação. Deus ouve, Deus conhece, Deus sabe de todas as coisas, e Ele tem interesse por nós, Ele tem interesse por cada um de nós, mesmo quando nós admitimos. E é isso que nós devemos fazer: admitir que somos fracos, admitir que não podemos, que não temos condição nenhuma, mas Deus tem, amém? Vamos nos colocar diante de Deus com uma inteira dependência dEle, porque só Ele pode resolver todo e qualquer problema. Senhor Deus, nosso Pai,
Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, toda adoração, todo louvor. Ó Deus, eu quero, Deus, nessa noite, meu Pai, reconhecer as minhas fraquezas, as minhas fragilidades, reconhecer, meu Deus, que nada tenho, que nada posso, se não for o Senhor na minha vida. Mas reconheço que o Senhor é o Senhor que conhece as minhas lutas, as minhas alegrias, as minhas tristezas, as minhas angústias, os meus, ó Pai, momentos de prazeres, Senhor, mas os momentos de lutas também. O Senhor sabe de tudo. O Senhor conhece o meu deitar, o meu levantar. O Senhor conhece, meu Deus, de todas as formas. Ó Deus, mesmo quando eu queira aparecer para os outros, Senhor, que estou bem, mesmo não estando bem, o Senhor sabe de todas as coisas. E eu quero, Deus, me colocar diante de Ti nesta noite, ó Deus, sabendo, consciente, convicto de que o Senhor, além de saber de tudo, o Senhor pode escutar a minha oração, o meu socorro, ó Deus, o meu súplica. Eu quero pedir, Deus, em nome de Jesus, Pai, alcança a minha vida, Deus, de forma íntegra, Senhor, ó Deus, de forma completa, Senhor, alcança as minhas expectativas, alcança as minhas ansiedades, meu Deus, ó Deus, venha acalmar o meu coração, venha, Deus, fazer com que eu descanse no Senhor, ó Deus, descanse, confie em todo o teu agir, em toda a providência. Pai, eu me rendo a Ti, meu Pai, nesta noite. Eu me coloco diante do Senhor, ó Deus, pela minha família, pelos meus filhos, ó Deus, pelos meus netos, ó Deus, me coloco diante de Ti, Deus, pelo meu genro, minha nora, me coloco diante de Ti pela minha esposa, ó Deus, me coloco diante de Ti nesta noite, Pai, ó Deus, pela minha família, pelos meus amigos. Quero colocar-se diante de Ti, Deus, pela nossa igreja local, ó Deus, que o Senhor visite os meus irmãos, que o Senhor visite, Deus, os Teus servos, ó Deus, que estão em casa, ó Deus, que não tem conseguido vir para a igreja, ó Deus, mas que o Senhor visite eles, Pai, renova as suas forças, renove, Senhor, as suas motivações, as suas alegrias, ó Deus, renove dentro deles, Senhor, a força do Senhor, meu Pai. Tome em Tuas mãos, Senhor, vai quebrando, Senhor, todo obstáculo, todo embaraço. Faz os Teus servos, Senhor, romper os obstáculos da vida e poder, Senhor, chegar à Tua presença em oração, em louvor, em gratidão. Ó Deus, que eles possam, meu Deus, declarar as Tuas grandezas, Senhor. Visita os meus irmãos em Cristo, aqui desta comunidade, desta igreja, meu Deus, tenha misericórdia. Ó Deus, visita os que estão enfermos, os que estão doentes, ó Deus, aqueles que estão, Deus, passando por situações difíceis, ó Deus, na sua vida familiar. Deus, que o Senhor faça, Deus, coisas grandes, meu Senhor da glória. Converta, ó Deus, traga de volta aqueles que se afastaram, aqueles que estão distantes. Faz um milagre na vida destas pessoas, meu Pai. Eu te peço nesta noite, meu Deus, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando a nossa cidade. Ó Deus, tenha misericórdia de toda a cidade aqui de Apodi, meu Pai. Visita, Senhor, esses momentos que estamos vivenciando, ó Deus, de tantas lutas, meu Deus, por conta desta pandemia, ó Deus, mas tantas coisas contraditórias
contraditória, ó Deus, por conta destas eleições, meu Pai, ó Deus, coisas que às vezes não compreendemos, mas o Senhor sabe de tudo. Toma a nossa cidade, Senhor, traga o equilíbrio, traga a moderação, traga a coerência, meu Senhor, nos corações, meu Pai, principalmente os nossos irmãos em Cristo, Senhor, que eles sejam coerentes, Senhor, com o seu discurso, com a sua fala, que eles sejam coerentes, Senhor, com as suas declarações, meu Senhor, ó Deus, na sua fé, na sua vida familiar, na sua vida diária, Pai. Tome em tuas mãos. Eu suplico por aqueles que estão nos assistindo pelo Facebook, ó Deus, seja aqui, ó Deus, seja em outro estado ou outro país, não sabemos, Senhor, a dimensão do alcance, ó Deus, mas que o Senhor visita estas pessoas, ó Deus, que estão nos assistindo agora ao vivo, mas também alcança aqueles, meu Deus, que em outro momento, ó Deus, eles vão ter, Senhor, um desejo de ouvir, ó Deus, de querer assistir o culto, os louvores, a mensagem. Abençoa, Pai, toma este culto nesta noite em tuas mãos, Senhor. Abençoa cada um, Senhor, que está envolvido, o ministério de louvor, ó Deus, os irmãos que estão aqui presencialmente, aqueles que estão ali na porta, ó Deus, recepcionando, ó Deus, cuidando da ordem do culto. Meu Deus, abençoa a minha vida, abençoa a vida do irmão Dário que vai trazer a palavra, ó Deus, nos derrama do teu Shekinah, do teu Espírito, Senhor, ó Deus, que não seja mais um culto, mas que seja algo, Senhor, ó Deus, que venha, Senhor, nos alegrar, nos fortalecer e trazer, meu Deus, as convicções das verdades bíblicas, Senhor. É assim que oramos, meu Pai, é assim que glorificamos, é assim que te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com o ministério de louvor. Amém. Vamos adorar o Senhor. Vamos entregar ao nosso Deus o nosso louvor. Amém. Se você sabe do louvor, cante, adore, louve, em nome de Jesus. Vamos nos envolver nesse momento em adoração ao nosso Deus. Aleluia. Nós saudamos a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. Este é o dia que fez o Senhor. Alegremos e nos regozijemos nele. Convido os irmãos a ficar de pé para juntos louvar ao Senhor e declarar nessa noite: mais de ti, Senhor, e menos de mim. Que ele cresça e que eu diminua. E que nós possamos, a cada dia, prosseguir em conhecer a esse Deus, que é poderoso, que é maravilhoso, que é majestoso, que é digno de ser louvado. Então, nessa noite, adore ao Senhor, que Ele possa achar em nós, homens e mulheres, segundo o seu coração, que o adorem em espírito e em verdade.
te adorar. Eu só quero te adorar. Então que nessa noite, nosso louvor e a nossa adoração seja ao Deus vivo, ao Deus que reina e que em breve voltará para nos levar.
seja o nome do Senhor. A minha fé, ela não está firmada naquilo que Deus possa vir a fazer por mim, mas pelo que Ele é em minha vida. Quando nós entendemos isso, nós deixamos de nos perguntar aqueles porquês que sempre a gente pergunta, por quê, né? A palavra do Senhor nos diz que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. E ainda diz mais que todas as coisas, elas cooperam para o nosso bem. Então, diante disso, diante do que o Senhor nos fala, se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Talvez muitas das vezes seja fácil. Não sei nem se é fácil ou é difícil falar isso. Acho que é fácil, né? Falar que se Deus fizer e se não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas na hora do pega pra capar, eu acho que a gente, na nossa pequenez, a gente muitas das vezes questiona. Mas que nós possamos entender, ser convictos disso. Que se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus nas nossas vidas, independente de qualquer situação. Então cante comigo e declare nessa noite que a nossa fé não está firmada naquilo que Deus pode fazer, mas naquilo que Ele já fez por mim e por você, que foi dar o seu único filho, para que nós tivéssemos livre acesso à presença do Pai. Não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Novamente minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é
sendo Deus, se a doença vier. Ele é Deus, se curado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. A igreja canta. Ele é Deus, se curado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu vou compartilhar algo que eu vivi. Os irmãos podem sentar, que logo depois a gente vai estar ofertando. Mas eu vivi algo nesses dias de pandemia que se encaixa muito bem nesse hino que acabamos de cantar. Nós nos encontrávamos numa situação que ninguém esperava. E quando algo acontece na vida da gente, a gente só entende quando aquilo vai passando. Não é que a pandemia passou, mas aquele problema que eu vivi naqueles dias, naqueles meses, hoje, há pouco tempo, eu pude entender o agir de Deus. A gente planeja e não é do jeito que a gente quer, né? Então eu vivi momentos angustiantes, tristes, não entendia, não sabia como ia ser. E hoje eu posso dizer que até aqui me ajudou o Senhor, nos ajudou o Senhor. Foi difícil, mas eu entendi que eu planejei, mas não era o que Deus queria para a minha vida. Não era o que Deus queria que acontecesse naquele momento. E ao chegar mais esse período final, eu pude entender que todas as coisas elas cooperam para o nosso bem. E eu vi o agir de Deus. Quando as coisas foram acontecendo, aí eu passei a entender. Deus não permitiu que acontecesse naquele tempo, mas hoje Ele abriu as portas. Então assim, isso cabe para que nós possamos confiar tão somente no Senhor e entender a vontade do Senhor para as nossas vidas. É difícil, é como a gente cantou aqui, que, aliás, como eu falei, é fácil falar, difícil é viver. Foi difícil, eu chorei. Tinha dias que eu cantava esse hino e tinha outro que eu cantava era muito. Porque eu não entendia como era que ia ser, eu não compreendia. Mas Deus fez as coisas acontecer do modo dele e não do meu, como eu pensava. Então que nós possamos adorar o Senhor pelo que Ele é em nossas vidas, não pelo que Ele vai fazer, porque Ele já sabe o que vai fazer na minha e na sua vida. Não depende de nós. Como a Bíblia fala, que nós planejamos, mas quem executa é o Senhor. Amém? Os irmãos agora têm a oportunidade de ofertar na casa do Senhor com seus dízimos e dízimo e ofertas. Nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Está
estava cansado, sem forças, desanimado, decidida, larga tudo e parar. Estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Não pares, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar. Para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Não pares, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Contemplou seu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar, a sua hora chegará. Há tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Amém. Vamos colocar em pé, vamos orar. Convido o irmão Dário, para vir já para trazer a palavra. Hoje quem iria pregar era o irmão Hildo, mas
houve um acidente com um amigo dele, e houve até óbito, né, nesse acidente. E vamos orar nesse momento por essa família, né, que são amigos do irmão Hildo. Não conhecemos, pelo menos eu não conheço, mas nós vamos orar para Deus estar ajudando, restaurando, confortando e consolando essa família. Amém? Queremos agradecer a presença do nosso filho Júnior e família, né? Chegaram hoje à tarde, Júnior, Rosália, esposa, Estezinha, filha, e a sua enteada, a Ellen. Amém? O que é que a igreja diz para eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre, tragam mais gente, e nós amamos vocês. Vou pedir ao irmão Dário que faça essa oração, também pelas ofertas, e ele já fica com a palavra para pregar nessa noite. Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, agradecemos, Senhor, pelo teu precioso sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Tal sangue nos abriu um novo e vivo caminho para estarmos em tua presença. Obrigado, Senhor, porque esse sangue nos limpa e nos purifica de todo pecado. E nesse momento nós te pedimos isso, para que a tua presença seja notória aqui em nosso meio. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se faz presente nesse lugar. Portanto, que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, assim como já falou nos hinos que foram aqui entoados. Também, Senhor, nesse momento, colocamos nesse instante a vida, Senhor, dos familiares do Aguinaldo, que nesse momento se encontram inconformados com essa perda, mas que o Espírito Santo Consolador possa estar indo até cada um deles e fazendo a obra que nenhum homem pode fazer. Portanto, Senhor, muito obrigado por essa noite. Que teu Espírito seja com cada um de nós. Se manifesta, Senhor, também ainda através da mensagem que será aqui ministrada. Também te agradecemos pelas ofertas e pelos dízimos que foram aqui ofertados para a manutenção da obra do Senhor aqui na terra. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Louvado seja o Senhor. Podem sentar, meus queridos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Glória a Deus. Mateus capítulo 5, nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 10. Mateus capítulo 5, do versículo... Vamos ler o versículo 1 e o 2 também, para a gente se contextualizar. Mateus capítulo 5 nos diz: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, esse texto é extremamente conhecido.
Se você já tem pelo menos um ano de crente, então esse texto não lhe é estranho. E já deve ter ouvido alguma pregação ou algumas pregações em cima desse texto. Mas eu creio que quanto mais nós estudamos a palavra, quanto mais nós lemos e oramos e compartilhamos, mais uma coisinha nos é acrescentada, algo mais nos é acrescentado para o nosso enriquecimento espiritual. Então, essas bem-aventuranças que o Senhor fala aqui no início do seu Sermão do Monte, é quando Jesus, aqui nesse contexto, Jesus estava iniciando o seu ministério, certo? E assim, de uma maneira doutrinária, era o seu primeiro sermão. Aí você pode dizer, tem mais alguns sermãos, Dário? Jesus era o tempo inteiro, no seu ministério, o seu sermão também era as suas práticas. O tempo inteiro ele estava ensinando os discípulos. Mas esse aqui, de fato, é um sermão, digamos assim, pregado, um sermão falado. E ele começa com 8 bem-aventuranças. E aqui, meus queridos, nós entendemos como é o seu primeiro sermão, digamos assim, entendemos também que são os pré-requisitos de um verdadeiro cristão. Então, o sermão, essas bem-aventuranças contidas no capítulo 5, são os pré-requisitos básicos para que um verdadeiro cristão possa viver a vida cristã. A primeira bem-aventurança que Jesus fala é: bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. É exatamente o que foi cantado aqui no primeiro hino: que ele cresça e que eu diminua. Irmãos, pobre de espírito, falar isso para um judeu, realmente Jesus já começou suas palavras, digamos assim, já quebrando paradigmas, né? Ele começou suas palavras já de uma forma assim super ousada, ao pedir para um judeu ser pobre de espírito. Porque se existe um povo orgulhoso na face da terra, era o judeu. Os judeus são altamente orgulhosos, né? Mas Jesus começa onde o primeiro requisito para um verdadeiro cristão é ser pobre de espírito. O pobre de espírito, ele se reconhece como nada, principalmente na presença de Deus. Um pobre de espírito é aquela pessoa que é feliz, sabe por quê? Porque ela é uma pessoa muito grata por tudo que lhe acontece, pois ele não se acha merecedor de nada, porque de fato nós não somos dono de nada. Esse é o pobre de espírito que o Senhor Jesus está falando. Não está falando de pobre de falta de dinheiro. Irmãos, o que tem aí agora, trazendo para o pobre de falta de dinheiro, o fato da pessoa ser orgulhosa ou deixar de ser orgulhosa não está relacionado a dinheiro, está relacionado a caráter. O que tem de pobre e orgulhoso não tem, não dá para enumerar. Quando a pessoa, às vezes assim, a pessoa que tem condições financeiras e é orgulhosa, a pessoa diz logo que é por causa do que tem. E quando o pobre financeiramente é orgulhoso, é por causa de quê? Então assim, é uma questão de caráter. Então quando o Senhor diz, bem-aventurados pobres de espírito, é porque o pobre de espírito, ele entende que é um pecador. E como pecador, irmãos, como pecador, nós não somos merecedores de nada.
De nada. Quantas e quantas vezes a gente não escuta a pessoa: o que foi que eu fiz para merecer isso? Não, irmão, não precisa fazer nada. Nós somos pecadores. E o pecador, ele deve se reconhecer que ele é um pobre. Ele não tem nada. Então, é o sentimento que houve em João quando viu Jesus Cristo. Importa que ele cresça e que eu diminua. Quanto menos de mim, melhor. A preferência é nada de mim, para que Cristo possa crescer. Mas é óbvio que enquanto nós estivermos nessa carne, haverá essa luta do velho homem com o homem espiritual, que é o novo homem que hoje habita em nós. Mas, irmãos, requisito básico, primeiro requisito para entrar no reino de Deus, para ser um cidadão do reino de Deus, é ser pobre de espírito. Nada de orgulho. Aí ele vem para a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, ainda linkado à primeira bem-aventurança. Choram por quê? Porque somos pecadores, por causa do pecado. Porque mesmo nós querendo agradar a Deus, mesmo nós querendo buscar as coisas de Deus, muitas vezes não conseguimos. É aquela questão lá de Paulo: o bem que quero fazer, se não quero, o mal que às vezes não quero, já faço. Miserável homem que sou. Então, em outras palavras, Paulo ali estava pranteando diante de Deus por tal situação. Nós também temos que chorar diante de Deus, porque somos pecadores. Mas muitas vezes o que acontece em nós é que a gente se aferra a alguns versículos de maneira errônea. Ah, não, a carne é fraca mesmo. Não, somos pecadores mesmo, mas Jesus nos ama. Certo, irmão, são palavras corretas. Mas não pode haver no coração do cristão um conformismo com o pecado. Porque o Senhor está dizendo aqui no versículo 4 que bem-aventurado os que choram. Não é os que choram porque estão com depressão, não é os que choram porque estão com ansiedade, não é os que choram porque não está dando certas coisas aqui na terra. Bem-aventurados os que choram porque são pecadores. É esses que serão consolados. Porque chorar pelas coisas terrenas, todo mundo chora. Então, meus queridos, bem-aventurados os pobres de espírito, que quer dizer que se reconhece como nada, porque é pecador, e bem-aventurados os que choram, porque são pecadores. Mas ele continua com as bem-aventuranças. Aí ele diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Nelson Rodrigues falou que o mundo um dia seria tomado por idiotas, não porque são inteligentes, mas porque são maioria. Ele falou algo mais ou menos parecido com isso que eu estou falando aqui. Mas Nelson Rodrigues era muito inteligente, mas era um incrédulo. E como todo incrédulo, a sua esperança se limita a essa vida. A esperança dele se limita a essa vida. Então, não são os idiotas que vão governar o mundo. Segundo Jesus Cristo, e segundo aqui, os mansos herdarão a terra. Mas veja bem, aqui ele não está falando de covarde, está falando de manso. Existe uma grande diferença entre ser covarde e ser manso. Covardia é medo. Não são os medrosos que herdarão a terra, são os mansos. Os mansos, eles não deixam as coisas acontecer e simplesmente não agem, não, eles esperam o tempo certo de agir. Os mansos também têm outra característica, são pessoas que, por estar cheia de fé, eles confiam e aguardam o tempo de Deus. O manso também tem outra característica, que é sofrer injustiça sem guardar rancor. Esse é o manso. O medroso, ele sofre a injustiça, mas não reage, porque tem medo.
O manso, ele sofre a injustiça e não guarda rancor, porque ele tem fé, ele crê na palavra e crê que a vingança, ela pertence ao Senhor. Com isso eu não estou dizendo para a gente ter aquele sentimento de vingança. O pastor Aguinaldo mexeu comigo, não vou dizer nada, deixe Deus puni-lo. Pastor Aguinaldo não, pastor Eduardo, né? Eu estava aqui vendo as postagens dele, aí ficou com o homem na cabeça aqui. Pastor, a irmã Kedma também mexe comigo. Aí eu digo assim, não vou me vingar não, deixe Deus punir ela. Esse sentimento também não é um sentimento de mansidão. O sentimento do manso é um sentimento que ele está cheio de fé, que crê que no tempo certo Deus vai agir, não somente de forma punitiva, mas também de forma até de abrir os olhos, para que não venha puni-la. Então, o manso é aquela pessoa que sofre a injustiça sem guardar rancor. O manso é aquele que não age, deixa de agir por medo, mas é aquele que age no tempo certo, porque no mundo espiritual, no reino de Deus, tudo tem o seu tempo. Então, bem-aventurado os mansos. Irmãos, cada dessas bem-aventuranças que eu estou falando, não é para que a gente possa ter assim, ai que legal, que bonito, não, se encaixe nela. Eu sou pobre de espírito. Aí se faça essa pergunta, eu choro por causa do pecado? Faça essa pergunta para si próprio, eu sou um manso? Né? Eu sou um manso? Não é manso no nosso sentido nordestino não, né? De preguiçoso, mas é um manso no sentido espiritual. Versículo 6 nos diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Eu tenho fome e sede de justiça? Irmãos, hoje nós temos uma sociedade dos extremos. Temos muita gente aí fazendo protesto em redes sociais, em meio de rua e tal, se julgando buscadores de justiça. Só que bem-aventurado, quando o Senhor Jesus diz, os bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, é uma justiça que tem que, em primeiro lugar, ser exercida para si próprio. Não é uma justiça que eu quero que as pessoas sejam justas comigo. É uma justiça que eu tenho que aplicar, em primeiro lugar, no meu viver, na minha vida. Então nós temos uma sociedade que aparentemente hoje tem essa fome e sede de justiça. Estão aí fazendo protestos, liberação de drogas, liberação de aborto, liberação de casamento homossexual, liberação de isso, liberação daquilo. E estão aí nos protestos, e se intitulam, arautos, digamos assim, se intitulam gladiadores da justiça. Mas, quando o Senhor fala os que têm fome e sede de justiça, Ele está se referindo, primeiramente, que essa justiça seja aplicada a nós. Aí eu vou dar um exemplo assim, que vai refinar um pouco mais e nos ajudar a entender mais essa questão da fome e sede de justiça. Nós vivemos diante de uma sociedade que as pessoas querem que todo mundo seja justo com ela, mas quando é na hora de ser justo, aí é um pouquinho mais complicado. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalho num atacarejo e eu sou a pessoa que também faz os preços de lá. E tanto existem erros humanos, existem os erros do sistema, certo? Existem erros do pessoal da gôndola, que não retira as placas de oferta e às vezes o produto já saiu da oferta, certo? Então, todos os dias tem reclamação lá de a pessoa vê um preço e quando vai passar é outro. Todos os dias tem esse tipo de reclamação. E que é justo. Se tem o preço,
a gente vai lá e dá o desconto, se a pessoa percebe isso. Só que, irmão, do jeito que tem erros de preços, que quando a pessoa vai passar está mais caro, tem também erros de preços que estão mais baratos, de etiquetas que esquecem de trocar, tal, que algumas coisas que baixou o preço, né? Ou coisas que eu coloquei em promoção e a pessoa não foi lá e colocou o cartaz. Então, só que as reclamações de preço, quando a pessoa paga por preço mais alto, é uma reclamação que em alguns casos chegam às redes sociais, né? Em alguns casos chegam às redes sociais, o pessoal reclamando, fazendo sertanejo, tem ladrão, tem não sei o que, tal. Porém, eu percebo também que existem erros que as pessoas pagam menos. E eu não vejo ninguém voltando para vir deixar dinheiro. E não vejo ninguém reclamando, não. Eu quero pagar mais caro, porque está dizendo que o preço é esse, eu quero pagar mais caro. Veja bem, você exigir que o sertanejo dê o desconto porque errou o preço é justo, está na lei do direito do consumidor. Mas também seria justo você pagar pelo preço que você teria visto, mas deixou passar. Não, a sertaneja é rico, não precisa de eu voltar, não. Então, você percebe que existe uma fome e sede de justiça para que sejam com a gente, mas quando é na hora de ser, não existe essa fome e sede de justiça. Então, quando Jesus fala de fome e sede de justiça, que seja em primeiro lugar aplicada à minha vida, eu ser justo comigo mesmo, não que os outros sejam comigo. E se eu quero que as pessoas sejam justas comigo, eu também tenho que ser justo com as pessoas. Senão isso não passa de mero exibicionismo ou de falsidade. Muita falsidade. E o que tem de falsidade nesse mundo é um caso sério. Então a gente vê os extremos hoje, né? No mundo político, no mundo da educação e tudo. Então quando eu falo política eu estou englobando tudo, porque tudo é política, né? Então o mundo de hoje é cheio de extremos, de pessoas buscando justiça, né? Mas na hora de serem justos aí já é outra questão. Mas os filhos de Deus, os cristãos, têm que ser justos. Tem que ser justo. E não só exigir justiça. Então, pergunte para si próprio, eu pergunto também para mim. Eu sou pobre de espírito? Eu choro por causa do pecado? Eu sou um manso que herdarei a terra? Eu tenho fome e sede de justiça? E o versículo 7 diz: bem-aventurados misericordiosos. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Então essa misericórdia aqui é uma característica nata do próprio Senhor Jesus Cristo. É uma característica do próprio Deus, que teve misericórdia de nós, por saber que não teríamos condição alguma de nos salvar por nossos méritos. Então veio Jesus Cristo e derramou a sua grande misericórdia para todos nós, que nenhum de nós éramos merecedores. Então, meus queridos, exercer misericórdia para com as pessoas não é se ela merece, é porque eu sou um crente, e pelo fato de eu ser um cristão, eu tenho uma vida de Deus, e essa vida é capaz de ser misericordioso, inclusive para quem não merece. Sabe por quê? Porque se fosse para ser misericordioso com quem merece, Jesus não teria sido misericordioso comigo. Se fosse para exercer misericórdia somente para os bons, Ele não teria sido misericordioso comigo. Você entende que
Por que logo essa misericórdia vem logo após fome e sede de justiça? Porque existe uma tendência muito forte de quem quer ser muito justo não ser misericordioso. Quando vê uma pessoa passando por necessidade, logo diz que foi culpa dela, foi imprudência. Não exerce nenhuma misericórdia, né? Pessoas que são muito justas a seus próprios olhos, é uma pessoa que é muito tendenciosa a julgar o próximo. Pessoas que se acham muito justas, existe uma tendência muito forte dela não exercer misericórdia para com as pessoas. E o que Jesus está dizendo aqui é que seja misericordioso se quiser alcançar a misericórdia. Veja bem, você entende, irmãos, que se eu não fizer nenhuma interpretação ou nenhum comentário em cima desse versículo, o próprio versículo já diz tudo. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Isso quer dizer o seguinte: como é que eu faço a negação dessa sentença? Se não for misericordioso, não alcança misericórdia. Com o mesmo rigor que eu trato o meu próximo, é o rigor também com que Deus irá me tratar. É o mesmo rigor. Para que eu possa me tornar um pobre de espírito, para ver que eu não sou nada, por mim mesmo eu não consigo nada, a nossa força vem do Senhor, o nosso poder de lutar contra o pecado vem do Senhor. Se somos abençoados até aqui, não é porque simplesmente somos controlados, é porque o Senhor Jesus também está sendo misericordioso com a gente. E quando Ele é misericordioso com eu e com você, é para que eu possa também multiplicar e manifestar essa misericórdia para com o próximo. E isso é um princípio do reino de Deus, irmãos. Não é uma coisa que está aqui como uma lei, digamos assim, que existem as leis que são taxativas, existem que é só as que são, eu esqueço o nomezinho que se dá, mas tipo assim, são um exemplo, não é para ser tão literal, né? Mas aqui é para nós exercermos, são as qualidades e os requisitos de um cristão. Eu não tenho que me comportar assim, puxa, eu tenho que me esforçar para ter fome e sede de justiça, eu tenho que me esforçar para ter misericórdia, eu tenho que me esforçar para ser manso. Não, isso aqui é uma característica de quem é filho de Deus. Então, é que a gente possa a cada dia nos encaixar e a cada dia pedir a misericórdia de Deus e buscar ao Senhor para que nós estejamos encaixados nessas bem-aventuranças a qual o Senhor tem falado. E o versículo 8 diz: bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Algumas versões têm puro de coração, a minha aqui tem limpo, mas algumas versões têm puro de coração, né? A versão puro está mais aproximada do grego, está mais aproximada do original, do que realmente quer ser dito no versículo. Porque o limpo, a gente vem logo aquela ideia de que sem pecado, porque aí não, é impossível, porque somos pecadores. Mas o puro de coração é aquele que não tem duplo sentimento na sua jornada cristã. O puro de coração, ele não se contenta apenas com a sua aparência religiosa. O puro de coração, ele só está contente quando interiormente
ele também agrada a Deus, não só exteriormente. O religioso, ele se contenta com o que as pessoas pensam dele. Mas o puro de coração, ele principalmente só está contente quando ele consegue agradar a Deus, não só com o seu procedimento externo, mas com a sua vida interior, com a sua busca interior. Então, o puro de coração é alguém que tem coerência na sua vida cristã, tanto externa quanto intimamente. Esse é o puro de coração. Ele não é crente por duplo interesse. É exatamente o que foi cantado aqui. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Então esse é um puro de coração, que adora ao Senhor simplesmente pelo que Ele é. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Esse é o puro de coração. Que a vida cristã dele, não existe nenhum outro alvo a não ser agradar a Deus. Porque tem gente que é crente porque está em busca de riqueza material. Tem, irmãos. Tem. Eu sei que eu estou ministrando essa palavra, até mesmo quem está me ouvindo aí, talvez diga assim, não, mas eu não conheço ninguém assim. Não, está certo. Mas existe. Tem gente que busca a Deus por saúde. Tem gente que busca a Deus para Deus consertar a família. Tudo isso, irmãos, podemos orar e pedir a Deus. Mas nós temos que entender que bem-aventurados são os puros de coração, porque o puro de coração é aquele que consegue adorar a Deus simplesmente pelo que Ele é, e não pelo que Ele pode fazer. O puro de coração não se contenta com o que as pessoas simplesmente pensam dele. Ah, ali é um homem de Deus, ali é um homem que íntegro, é um homem que eu dou valor àquele crente ali. Mas se é um puro de coração, a sua vida interior também tem que condizer com o que as pessoas pensam. Porque tem gente que tem um comportamento tão bom, externamente, que ninguém coloca nenhum defeito nele. Mas, irmãos, entenda, todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Todos nós. Então, o puro de coração é alguém que interiormente está sempre preocupado em agradar a Deus. E bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Irmãos, o pacificador não é simplesmente aquela pessoa que tem paz com todos, mas é aquela pessoa que também ele é um proliferador da paz. Ele é aquela pessoa que o disse-me disse, está o maior auê, mas quando chega nele, ele promove a paz da situação. A fofoca vem de lá, a fofoca vem daqui, não sei o que, mas quando chega no pacificador, se encerra. Estão falando mal de Aloysio, mas quando chega no pacificador, ele resolve a situação. Está uma maior briga na igreja, seja lá onde for, na família tal, mas quando chega o pacificador, a situação é resolvida. Sabe por quê, irmãos? Porque o pacificador é alguém cheio de Cristo. O pacificador é alguém cheio de Deus. Pode estar um caos, mas quando chega o pacificador, o problema é resolvido. Por quê? Porque tem alguma estrela nele, algo especial? Não. Simplesmente porque ele é alguém
cheio de Deus. Então, irmãos, todas essas bem-aventuranças não devem ser encaradas para nós como assim algo, puxa, será que algum dia eu vou alcançar? Não, são os nossos requisitos para uma vida cristã normal. É impossível humanamente ser vivido isso aqui, mas através da força que o Espírito Santo nos dá, é possível viver sim. É através não da força humana, mas da força que é dada pelo próprio Senhor em nós. Portanto, que cada bem-aventurança dessa possa estar como pré-requisito para a minha vida, que se eu não estiver vivendo, seja o meu anelo, seja a minha vontade, seja o meu alvo, viver todas elas. Porque isso aqui, Jesus falou para um grupo de cristãos que estavam começando a conhecê-lo, não era para gente madura, não. Estavam começando, estavam escutando pela primeira vez. Você está entendendo? Então, nós precisamos entender que temos que viver na nossa vida as bem-aventuranças. Amém, meus queridos? Louvado seja o nome de Jesus. E que nós possamos orar a cada dia por isso. Eu passo a palavra, eu retorno a palavra para o pastor Eduardo. Amém, irmãos? Faltou só ainda uma, não foi? Ainda faltou a bem-aventurados perseguidos, né? Já é algo até negativo, né? Mas somos bem-aventurados, mesmo quando seremos perseguidos. Mas Jesus, ele explica, né? Quando perseguido por minha causa, né? Por causa da justiça, aí ele diz, porque deles é o reino dos céus. Amém? E aí ele conclui dizendo que nós seremos bem-aventurados quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Aí ele diz, regozijai-vos. Amém? Se alegrai-vos, né? Quando isso porventura vier a acontecer, por causa do nome do Senhor, por causa da justiça, e isso vai acontecer exatamente porque estamos inseridos nessas demais que o irmão Dário acabou de falar, amém? E isso vai acontecer quando nós estivermos cheios de Deus, do Espírito Santo. Aí seremos bem-aventurados, felizes, mais do que felizes. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, amém? Eu quero só dar alguns avisos. Amanhã, quinta-feira, nós temos culto lá no Garilândia, amém? Na nossa congregação. E temos culto no lar, também na congregação do Itaú. Sexta-feira à tarde, às 4 horas, o círculo de oração das mulheres aqui na igreja. E no sábado nós temos o culto do aniversário da missionária, tá? Está vindo já os convidados de longe, né? De João Pessoa já está chegando, tá? Sábado vai chegar os demais, nossa família, tá bom? E queremos a presença dos irmãos para juntos se alegrarmos por mais um ano de vida que Deus tem dado e vai dar à irmã Edjane, tá? Ela é bem encostadinha comigo.
Até então eu tenho 52, ela vai fazer 52, a gente fica juntinho. Aí em dezembro eu passo dela, tá bom? Então, que Deus abençoe. E domingo nós temos oração matutina às 8 horas e à noite culto de celebração. Domingo nós não vamos fazer culto de Santa Ceia e vamos fazer no segundo domingo desse mês de novembro, tá? Vamos colocar em pé, agradecer a Deus. Mais uma vez eu agradeço o irmão Dário por ele aceitar, né? Mesmo não estando na escala, veio pregar no lugar do irmão Hildo. Eu poderia ter feito isso, mas eu estou numa luta muito grande aqui da reforma da casa pastoral, sendo ajudante de gesseiro, de pedreiro, né? Estou dando de conta desses dois profissionais. Graças a Deus que hoje chegou mais um pedreiro e um ajudante, aí me aliviou mais. Mas tem sido muito pesado subir essa rampa com carro de areia, com placa de gesso, com saco de gesso, e tendo procurado. É uma academia que só não cria o músculo, mas se fosse para criar eu estava já bem bombadozinho, né? Mas Deus sabe todas as coisas, amém? E enquanto Ele estiver nos dando saúde, eu tenho o prazer de fazer isso para a glória de Deus, amém? Fora as viagens que eu dou lá na Arte Flor, né, Tuane? Né? Por dia, acho que é umas de 5 para lá, né? Falta uma coisa, eu vou lá, a pé, volto e tal. E é uma luta, mas graças a Deus, eu estava ali escutando a mensagem, querendo dar uma cochilada, mas repreendendo em nome de Jesus. Tá? Alguém está precisando de oração? Amém. Então vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por esta palavra, obrigado por tudo, meu Deus, porque são palavras, talvez que a gente saiba, que a gente já ouviu tantas e tantas vezes, meu Deus, mas são palavras que nós precisamos escutar mais e mais, meu Deus, para trazer lembrança. Por isso que o Senhor, ao falar para os seus discípulos, o Senhor sempre falava de forma repetitiva, né? A verdade vos digo. Os seus servos que escreveram epístolas também foram repetidas das vezes eles trazerem aquilo que o Senhor já ensinava. E tudo que eles falavam também já estava escrito no Antigo Testamento, meu Deus. E assim, Senhor, louvamos pela Tua palavra, que ela não precisa ser atualizada, porque ela já é atual. Ela fala de coisas que nós estamos vivendo hoje, mesmo sendo escrita tantos anos atrás, meu Pai. Por isso, Deus, nós não precisamos moldar a palavra a nós, ó Deus, mas nós precisamos nos moldar a esta palavra que é viva e que é eficaz. Pai, nos abençoe. Pedimos por cada irmão que veio nesta noite, Pai, pelos Teus servos que se dispuseram a estar aqui conosco para cultuar a Ti, Pai. Muito obrigado pela vinda de Júnior, de Rosália, das suas filhas. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por ter trazido-os em paz, debaixo da Tua proteção. Leva-nos em paz para nossas casas, dá-nos uma noite e um sono reparador, Pai. Possamos deitar, pegar no sono, ó Deus, e poder, Senhor, adorar a Ti, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. É assim que oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai Celestial, a graça salvadora de Jesus Cristo, as duas consolações
do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, com toda a igreja do Senhor, agora e para sempre. E a igreja pode dizer amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.